O Charla agora é super. Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Dito isso, como frear a empolgação do rubro-negro? Não precisa frear a empolgação. Antes do Felipe estrear, eu falei que seria Tinha que frear se fosse empolgação dos jogadores do Flamengo. Bertão, calma aí. a bola começou a entrar lá, ele? E a gente falava sobre isso, né? Porque o time produz como vem produzindo. Começou a entrar porque tem um motivo pra isso, né? Qual é o motivo? Eu diria que Pedro, as bolas. As bolas. O Pedro Olha aqui. Mas agora, Sorveteria Mate você tem dois jogadores com... O Flamengo tem Pedro com 4 e o Arrasca com 5. Então, ele não é só o Pedro, né? O Pedro tá com 4 gols em 2 jogos, pô. 3 jogos. três. Na verdade, titular 1. Acho que ele tem titular 4 gols em 3 jogos. E 1 e tipo... Vou confirmar isso pra tu, peraí. É muito surreal, não é outro, É o Pedro, outro né? planetinha. Gordão Jogada Seguinte, falou ó, aqui que tá ansioso pela tabelinha beijinho e xereca. Vai ser aula de educação sexual Beijinho em campo. na xereca. Não é só futebol. que faz bem. Beijinho titular hoje. O Flamengo provavelmente será o campeão brasileiro. André 4 Alfredo no Sport TV. E aí que o primeiro comentário do Bochecha. Vou repetir aqui. Futebol não é assim, não. Há oscilações naturais no decorrer do campeonato. Então temos que ter cuidado para não absorver a ilusão de time superior o tempo todo. Eu vejo alguns candidatos ao título, o Mengão é um deles. Isso é inegável. Mesmo torcendo sempre pelo Mengão, eu prefiro esperar um pouco mais. E aí o Sport TV comentou: Bochecha, boa, cabeça no lugar. Falou. Aqui, ó. O Xixa, ele tá certo. Dito isso, Concordo mais com ele. o Mengão vai amassar geral daqui até o final do ano, principalmente no Maraca, no Brasileirão, ou não é essa parada? Massa geral, não acredito não, porque Brasileirão não é um campeonato fácil, assim, né? Mas eu acredito que, jogando essa bola, e como a gente tá vendo o Pedro, esses principais jogadores jogando no seu nível, se o Felipe conseguir que esses caras, principalmente o Pedro e o Arrasca, joguem o... Porque assim, a linha de defesa gira bem, porque também é importante isso. O Felipe falou isso na coletiva ontem. O Felipe falou, eu acredito que campeonatos se conquistam com defesas, né? E a defesa do Flamengo, eu acho hoje, assim, o elenco de defesa, eu acho que é o melhor Flamengo que tem em anos. Muitos anos que o Flamengo não tem tanto jogador bom na defesa. Às vezes tinha um zagueiro bom, e a galera se machucasse, ficava louca. Pra mim o Danilo é Em melhor que o Léo 19, Pereira, por exemplo. em 19 tinha o Rodrigo Caio, o Marinha aí encaixou, já a reserva, ganhou de tinha que continuar, assim. Pode trazer a estatística pra corroborar o que você tá falando? Ei, estatística. 5 jogos sem tomar gol, Isso. Flamengo. Desde o Córdoba, né? E nesses jogos, os adversários somaram apenas 7 arremates no alvo. 1.4 por jogo. Quais foram os adversários? Lembro que o Vasco. Vasco, o Nuno tem um chute, acho que teve o chute de ontem Vasco, do... Corinthians, Juventude. Brasileirão, não sei de tudo, né? Isso é brasileiro. Vasco, Corinthians, Juventude. Teve algum chute da LDU? Eu acho que tem LDU também. Que não tomou gol. LDU e mais um. Eu lembro do jogo. chute Eu do tô dizendo Corinthians. se é algum time com um ataque poderoso. Corinthians, né? Memphis e o Roberto. O Yuri Alberto era artilheiro do porque a Brasil. experiência ano A passado. gente elogia o ataque, mas ele não faz gol, né? Fez 3 no Vasco. Foi uma aberração, A né? experiência carioca que a gente tem aqui é o Fluminense batendo lá de 2, você batendo aqui de 4. E... E o Vasco não querendo jogar. O Vasco não Sim. quis ir pra Não, lá. beleza. Vasco também. Beleza. Mas eu tô dizendo assim, se o Felipe conseguir... Grêmio. Grêmio também. Grêmio. Grêmio lá, né? Lá no- São Grêmio lá ataques. Queremos lá. São ataques pra baixo. Aí São. Não, do fudeu. Corinthians não é pra Mas vive O uma ataque do fase Palmeiras ruim. é pra baixo. É o Flávio Vitor Lopes Roque, jogando beleza. lá. O Vitor Roque nem meteu gol. Vasco, Bom Vasco lembrar. é um bom ataque. Bom lembrar, você falou. Não, mas finaliza Grêmio contra é todo bom. mundo. Tudo bem. Finalizou ontem contra o Cruzeiro. O time do Palmeiras, o Vitor Roque, compara o Vitor Roque com o Pedro. Esquece. O Pedro Não, eu prefiro... Só quatro dando gols. crédito aqui, o tweet é do Mauro César, que ele também faz uma comparação em relação à defesa do Palmeiras. Que também tá... já os palmeirenses tiveram 16 finalizações contra suas metas nas últimas 3 pelejas. Média de 5. É E maior... fala um time que tem um ataque elogiado pra caralho sem ser o Flamengo. É difícil, pô. Difícil. Hoje em dia o Bahia... Tem nome e tem desempenho, Mas nem né? isso fica só num jogador os gols. O Kaique Corinthians fez um tem gol 2 nomes legais, No mas ano o passado desempenho era o não é. Botafogo. Ano passado era o Botafogo e o Corinthians com o Yuri Alberto sendo o artilheiro do Brasil. Quem tem o nome interessante, mas o desempenho não é regular. O Palmeiras tem um ataque de Corinthians nome é sem bacana, técnico, pô. mas ainda não jogou. Quem tá fazendo gol é o Flaco Lopes, que é o Exatamente. mais criticado de todos. Então assim, tô dizendo... Galera falando Inter.
Tem o Wesley ano passado fez gol pra caralho. Mas não é. Mas o também. Borré e o Ener Valencia, eles ficam Eu acho que oscilando. não, tem de gols, assim, ali de tem o integração Alan de- Patrick, eu acho que é. É, que tem muito gol de Fez pênalti, 3 né? gols, fez 3 gols no jogo. É, tal. o Inter que levou o gol do Grêmio. Sim. Levou o gol do Grêmio. Quase levou 2. E era pra levar Não, dois. o Inter não tá bem. O Inter ele Então, ganhou assim, na última rodada, mas ele. Tanto que não tá na ponta da tabela. né? Não tá fora do G4. É. Eu acho que esse é o ponto do Flamengo. Já tem uma defesa que investiram muito nessa defesa, né? O segundo melhor ataque do campeonato é do Mirassol. Tem feito gol do É, jogo. goleou E o Reinaldo é um dos artilheiros do A campeonato. torcida do Mirassol puto Tu vê ouvindo falar que- isso, tá? O Mirassol não cai. O Mirassol continua. Tu acha que o torcedor do Mirassol tava... Não, um dos artilheiros do O campeonato é o Mirassol, King eu acho que não é a pô. pior média de público 4 brasileiro. gols, não. Não é, mas... pô, Três deve de ser melhor que três o de pênalti e um de bola... De falta? Um de falta, né? É. E aí, assim, se o Felipe conseguir, que já com essa defesa forte, com a dupla Léo... 2 tem de jogado pênalti, demais. 1 de falta e 1 com bola rolando Que é o agora. último, que é o último. Já é uma defesa muito forte. Se ele conseguir que esses caras da frente, principalmente o Pedro que tá voltando, e o Arrasque, me parece, ter de fato feito um tratamento, uma preparação, porque ele tá mais forte. O lance do gol do Corinthians tem toda a facilidade da bola ali, porque, do espaço que o Corinthians deu, mas o Ranieri tá em cima dele e não cai. Ele bota na massa aqui e vai embora. Mas foi um jogo pra Deixa eu assustar. calar, por favor. Desculpa, perdão. Isso que eu acabei de Foi falar, mal. só Vai. completar o raciocínio. Só. E aí, assim, se ele conseguir isso, que eu acho que é o mais difícil, Sim. porque o Flamengo, ele já conseguiu implementar um jeito de jogar. O time joga desse jeito e ele só fica ali. Como ele fez no jogo do Vasco e do LDU, mudou um pouquinho o Gerson, mas o time joga desse jeito. O negócio que é complicado é você conseguir que, porra... Pra mim, o Arrasca, pra ter sequência desse jeito que tá, eu não consigo ver o Arrasca jogando quarta e domingo ou sábado e jogando essa bola. Só reparar que o segundo jogo ele cai. E aí ele vem. Então eu acho que. Por isso que estão buscando tanto um cara pra poder tentar rodar. Porque se você tem um Arrasca nesse prime aí de. Que seja que jogue só o brasileiro e quando chegar uma fase mais aguda da Libertadores, ele escolhe ali. Por que não bota o De La Cruz ali? Porque Pô, ele mas quer fazer a dupla de Ele volante. já fizeram Ele isso quer ano fazer a passado, dupla não de foi volante. bem, ele não foi bem, ele não foi bem. Não, sutil, e filho. o Felipe tem por convicção que o lugar do De La Cruz é emulando muito o bem. Gerson de Não, mas 2019. em casos ele não pode? Não. Pode. A gente entende. Mas eu acho Ele não que foi bem, às vezes. Eu acho que sim. Acho não, né? É que Pelo- aí você desmonta de duas. tem isso também. Duas posições, né? Você desmonta. Não, pelo que o- estão dizendo, a diretoria pensa, o Boto, o pessoal, né? O Boto Radar. pensa no tal do meio, que parece que é o tal do Bonanote, 21 anos, que é um argentino. Então, eu ia enganchezinho. perguntar se você prefere que esse cara pra fazer essa... Como é que é? Pra rodar. Pra né? rodar ali com o Arrascaeta, seja um cara mais velho ou um cara mais novo? Acho que tem que ser um cara mais novo. Eu também acho que o cara mais novo. Até pra preparar pra frente. É porque né? um moleque novo, assim, Seria o Alcaraz, aceitar né? de Só que ficar ele no não vai o banco do Alcaraz com Flamengo. 10. Aí é questão de quando você vai contratar, né? É o que a antiga diretoria pensou sobre o Alcaraz, só que o Alcaraz não é visto. Não, ele não aceitou. Não, Não, não o é visto Scarpa como não 10. aceitou. Era o Scarpa. O Braz não disse, mas ficou deixando claro, o Scarpa não quis. Até- Mas eu acho que o cara de 21 anos, tá lá já tá no segundo time inglês, é É, oportunidade, lá né? ele não deu certo ainda. É, então. Aí eles querem botar pra rodar pra ver se... E assim, eu acho que o mais difícil do Felipe, de missão dele, é ter esse Arrasca Prime desse jeito assim, Nos jogos de até o final. Porque se o Arrasca estiver assim, amigo, eu acho difícil. É meio Eu vou dizer caminho ganhar andado, tudo. Ontem o Neto já falou que vai ganhar com o Brasil, a Libertadores. Não, aí é muita loucura, até porque Copa tem um quesito de sorte que é pesado. É. Agora, eu acho que o Flamengo focado no brasileiro, tendo um Arrasca nesse nível, eu acho que é difícil o Flamengo não bater campeão. Porque ele O Arrasca é o Pedro, né? Então, é que eu acho que o Pedro é mais simples o Pedro ser esse Pedro goleador. Não, o Pedro vai ser, vai ter ele sequência. É, o Pedro- Só ele não sentir nada. o Pedro não tem O Arrascaeta é uma questão de físico, de equilibrar. Então, assim, eu acho que em alguns momentos ele vai ter que rodar dar um giro. Porque assim, o Arrascaeta... Cara, sério, o Arrascaeta nesse nível que tá no nível brasileiro, me lembra aquele Alex do Cruzeiro. Que arma, que faz gol. Falta gol de falta. E o Alex... falta, ele não tem. É. E o Alex jogou daquele jeito com o brasileiro inteiro. Ele conseguiu jogar... E já não era um Alex novinho. Porque quando você tem um jogador desse 10, fazendo gol, armando, com a confiança que ele tá, dá um salto... Assim, a gente tem o Alan Patrick aí... E você não tem, assim, tem o Ganso, mas o Ganso é mais com... O Ganso tem problema... Não tem federação. E o Ganso tem esse problema de não faz gols, É. mas o Ganso é Ele é um um cara... facilitador de jogo. O Ganso é um exato, cara o que... Ganso é o auge, outra- se ele uma for outra- jogar... outra característica. Ele não vai te Não, entregar gol. e eu acho o seguinte, o Flamengo tem 2 jogadores que você não tem no futebol brasileiro. Então...
Aí, cara, isso... E tem um técnico que sabe potencializar. Claro, mas Porque claro. tudo isso que ele tá falando do Arrascaeta mas foi não- o Felipe Luiz que mas, potencializou cara, isso. Ele que armou o time pro Arrascaeta ficar livre. Tá bom. O Arrascaeta tem que correr, não se desgastar. Outros, ficar perto do gol. outros técnicos também já fizeram isso. O Área jogando centralizado. Sim, daria, mas jogador desde desse. então, era uma Acho que o Área dificuldade, né, o jogando centralizado Arrascaeta. seria o jogador mais parecido Sim, com o Arrascaeta. sim, sim. Se o Área jogasse... É o que chega mais se, alguém, próximo. se algum técnico batesse o peito, o Mano fez, O mas Alan o Mano Patrick. tava improvisando. Se alguém fizesse esse trabalho e botasse o Área pra fazer ali... O Botafogo, Tá- o e Fluminense tivesse tem um torno dele ali pra ele jogar ali com Então, ele, se eu o acho que é o Fluminense jogador tivesse, mais se o próximo. Fluminense tivesse alguém que eles tivessem garantia de botar ali na direita e vai me entregar aqui assistência, vai arrastar, eu acho que o medo é esse. Tirar ele de lá e aí quem vai fazer esse lado direito com esse... ele tá sofrendo, Porque acho o que- Ares, ele tem físico pra caralho, ele é mais novo do que o Arrasca, né? Ele tem esse drible chato dele que ele gira e ninguém tira a bola, que ele vai girando, parece que ele não vai passar, ele vai passando. Se ele fizer isso Tem por dentro, finalização, se ele tem fizer isso por dentro, ele tá mais tem próximo do gol ainda. Exatamente. E assim, além dessa questão da potencializada nesses jogadores, Arrascaeta, Pedro, que já são acima da média pro futebol brasileiro como um todo, você pega, por exemplo, qual o jogador que daria muito trabalho em time desajustado? Por exemplo, você olha a escalação do Flamengo ontem. Aí você fala assim, pô, um jogador que poderia dar trabalho, o Ayrton Lucas talvez defensivamente. Fez outra grande partida defensivamente. recuperou ele, cara. Aí outra coisa, o De La Cruz, ele é a melhor fase dele no Flamengo. Tem questão, essa função. tem questão física, que também é parte do treinador, de dosar a minutagem dele no Campeonato Carioca e tudo mais. Fez isso com o Alan, né? Girou Fez isso com o Alan. aí. Então, outra questão, o Wesley já vinha bem, veio bem em algum momento durante a Copa América ali com o Tite, mas hoje é um prime do Wesley, e você vai parando pra analisar, reserva do Pedro, quem seria? O Bruno Henrique, que foi o jogador talvez mais importante do Flamengo na primeira parte do ano, onde o Flamengo não tinha o Pedro. Então, assim, esse trabalho do Felipe que o Enzo citou, ele vai potencializando tudo. Então, Eu acho que potencializa, mas eu vejo. Ele é muito bom. E o Arthur Jorge, ano passado, era muito bom no Botafogo. Mas eu vou. Por que eu tô falando disso? Porque eu acho que o time precisa. E no Brasil hoje, primeiro, ser uma profusão, na minha visão, de atacantes que não sabem definir jogada. Profusão. E aí a gente na imprensa tem participação disso de falar que o cara é bom e o cara é bom, mas o cara não é atacante, que não define jogada. A base tá formando o cara pra passar, não pra fazer gol. E você, pra ganhar campeonato, seja brasileiro, seja Libertadores, você tem que ter craque no time. Tem que ter o diferente. Que decide. Tem que ter o diferente que decide. Porque quem tem, por exemplo, o Botafogo teve 2, pra mim, ano passado, acima da média pro Almada futebol e brasileiro. Luiz Jogadores que têm mercado na Europa. Ainda tinha o Savarino muito bem de coadjuvante. Mas Igor não Jesus. acho... Mas... Eu acho importante. o Almada hoje, jogou como 10 da seleção argentina contra a seleção brasileira, pô. Então é um jogador desse, que é a seleção campeã do mundo, desse porte. E Arrascaeta e Pedro também são desse porte. Quando voltam, cara, aí são muitos... Ou quando o Arrasca, pela questão física, o Pedro pela lesão que teve que volta de uma forma... Até impressionante, né? Você vê o Pedro jogar. Mérito do eu Pedro, eu né? disse na narração, e pra mim é isso. Mas não tem nem o segundo colocado de centroavante no Brasil. Tá bastante distante do Pedro, assim, mas muito. Muito. Ele tá Até porque provando. pra mim ele é o melhor centroavante brasileiro no mundo. Então não é que ele é o melhor centroavante que atua no Brasil, é o melhor centroavante brasileiro. E já é de novo. Já pode dar 9 pro cara e acabou. Não, é dele, não tem... Né? O Igor Jesus é excelente, é muito bom jogador pro time. Agora, ele não é o Pedro, pô. Mas não chega perto. do Matheus Pedro. fez uma campanha... O Verrete não chega perto do Pedro, que não sabe jogar fora da área. O Cano não chega perto, pra mim, tá? Eu acho o Pedro outro planeta de centroavante no Brasil. O Igor Jesus, pela Outro questão de não planeta. fazer muitos gols, também não chega perto do E Pedro. soluciona, fazer gol, né? O Pedro faz gol, soluciona diversos problemas pro Flamengo fazer gol. né? Porque os caras não sabem fazer gol e não sabem fazer pivô. E ele sabe fazer pivô e sabe fazer gol, pô. E outra coisa, o Pedro... O gol do Arrasca é pivô de quem? Dele. Pedro, não. Tem um lance do De La Que Cruz. pivô, né? É o De La Cruz no Arrasca, o Arrasca devolve, o De La Isso. Cruz no... Essa trinca do Flamengo em termos técnicos, Sim. os outros, pra gente, são coadjuvantes. Esses 3 aí, irmão, porque é o De La Cruz na função dele, hoje adaptado, e a galera entendendo que ele não vai ser o Arrasca, mas ele é um craque Tem um pra volante função como dele. o De La Cruz, é um luxo. Né? Ele é um craque pra função dele. Aí você tem o De La Cruz e o Pedro. Isso aí, essa trinca aí. ontem teve dois lances. Esquece. Não Teve tem ninguém lance- tem perto Teve aquele lance disso do aí. Pedro que ele foi costurando, que seria um gol antológico. E teve depois a tabela Arrasca, Pedro e De La Cruz, que foi a trivela do De La Cruz, que seria outro golaço. Acho o Arias- A ESPN soltou uma lista aqui de 7 atacantes que Pedro já igualou ou ultrapassou
começou com os 4 gols em 5 jogos pelo Flamengo em 2025. Borré tem 4 gols em 19. Então. Caleri, 3 em 18. Se machucou, né? Luciano, 3 em 18. Juninho, 3 em 15. Igor Jesus, 3 em 16. Dudu, 2 em 17. Vitor Roque, nenhum em 11. É isso. Mas a diferença é essa aí. Ele é muito diferente. É outro rolê. Mas por que é outro rolê? Eu caí assim, eu vou lá numa proporção galáctica, né? Que aí eu caí no Instagram aqui mostrando só gols. Quantos gols o Ronaldo tem driblando o goleiro. Aquela meia pedalada, então. O último gol dele pela seleção brasileira é driblando o goleiro, que é o gol contra a Gana. O último gol que ele fez. Aquilo ali, mano, é qualidade. Ninguém faz aquela porra. E o Ronaldo, ele fala, né? Você pode ter um Que era time o do momento cara... que ele tava com mais... Que ele adorava era quando saía ele goleiro. Ele falou, vou fazer o gol, não tem chance. Trazendo pra um nível Brasil, que aí o Pedro não tá muito distante desse não mas tá no nível Brasil... Mas eu vou dar 5 bolas cara a cara, ele faz 3, tem talento que os outros não têm, porra. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.